Olha, você acompanhou esse caso aí da morte do Diogo, né? Diogo Adriano, sobrinho neto do ex-presidente José Sarney. Foi um crime bárbaro que aconteceu na área nobre da cidade, lá na Lagoa da Jansen, e depois veio aquela situação toda com a prisão do outro rapaz, do Ayrton, que depois, né, menos de 12 horas depois, a própria polícia, através da perícia, apontou que ele era inocente, ou pelo menos não haviam provas suficientes contra ele, como na questão da definição da autoria do crime. E, em função disso, ele acabou sendo posto em liberdade pela justiça. A respeito desse assunto, sobre os danos, as consequências que foram causadas de tudo isso aí nessa investigação, vamos conversar agora com o professor Paulo Henrique, ele que é especialista em segurança pública. Vamos analisar as consequências, né, dos possíveis erros que acabaram ocorrendo aí nesse episódio. Professor, bom dia. Paulo Henrique. Bom dia, Silvão. Bom dia a todos os telespectadores da TV Difusora e do Bandeira 2. Bom, antes de mais nada, como é que você observa todo o contexto dessa situação aí? Silvão, tem duas questões para mim que se destacam em meio a toda essa situação. Em primeiro lugar, eu particularmente acredito que houve uma certa precipitação, tanto por parte do delegado, quanto por parte da juíza que decretou a prisão preventiva do rapaz. E essa precipitação, penso eu, ocorreu em virtude do clamor, né, e da repercussão gigantesca que o fato teve na mídia. Na mídia que a gente pode chamar de mídia tradicional, nos veículos de rádio, TV, jornal impresso e etc. O outro lado é a repercussão contrária à prisão que o fato provocou nas redes sociais. Eu acompanhei, tanto pela mídia tradicional, né, TV, jornais e rádio, quanto pelas redes sociais, e parece que havia assim uma guerra de narrativas em torno do que tinha acontecido. Dezenas de pessoas, eu estou falando dezenas para não falar centenas, nas redes sociais se manifestavam em defesa do rapaz, atestando a boa índole dele e a inocência dele, e condenando a atitude de parte da imprensa por ter divulgado o caso, por ter divulgado a imagem do rapaz, etc. Mas eu sempre sou um defensor da imprensa e eu acredito particularmente que ela tenha feito o trabalho de divulgação que é dela, a partir dos dados que eram fornecidos pelo próprio aparato de segurança do Estado. Então, o erro, se é que houve um erro ao longo desse processo todo, o erro foi, no meu ponto de vista, a precipitação, tanto do delegado quanto da juíza. Diante de pouquíssimas evidências, diante de pouquíssimas constatações de que, de fato, o fato teria sido provocado pelo rapaz, ter solicitado a prisão, no caso do delegado, e decretado a prisão. Às vezes, o Paulo Henrique, o desejo, a ânsia de acertar e pela repercussão que o caso ganhou, a pressa em dar um resultado, pode levar a esse tipo de situação? Inclusive, é uma das questões muito levantadas a respeito do trabalho das polícias civis no Brasil. O número de casos de homicídio investigados é muito pequeno. E esse número diminui ainda mais quando esse caso é de grande repercussão. Não sei se a escolha é feita propositalmente, não sei se é resultado das péssimas condições de trabalho, de infraestrutura, pela pequena quantidade de pessoal, mas que é notório que há uma escolha pelos fatos de maior repercussão. Isso existe. Isso existe, como tu disseste. Quando é de maior repercussão, há uma preocupação maior por parte do aparato de policiamento em dar uma resposta mais imediata. Então, provavelmente, isso também aconteceu nesse caso.
Agora, veja bem, historicamente, nós temos erros aí grotescos que acabaram sendo cometidos em casos, por exemplo, de grande repercussão. O caso dos meninos emasculados, por exemplo. Nós tivemos uma série de pessoas presas, execradas publicamente, mostradas, casos de pessoas que teriam sido torturadas para confessar o crime. Aí eu falo do relojoeiro França, falo do Bernardão, Sim. falo do Bernardão, falo do Robério, né? Até se chegar depois a esse moço que está hoje preso aí na cadeia, o Francisco das Chagas. Como é que isso pode acontecer? Eu posso ir mais longe ainda. Sim. Eu tô me dedicando recentemente ao estudo do caso do Lúcio Mário Fabiano. Perfeito. E no caso dele também houve esse tipo de atropelo. Prenderam outro estofador de sofá da região do Quatraque, espancaram, torturaram, forçaram a confissão. O rapaz nunca mais conseguiu se recuperar profissionalmente, foi embora de volta. Ele também era... Tudo coincidia com o Lúcio Mário. Ele era mineiro, era estofador de sofá, morava na região do Quatraque, até que foi descoberto que o verdadeiro responsável por todos aqueles homicídios era o Lúcio Mário. Isso, no meu ponto de vista, se deve à falta de recursos por parte da Polícia Civil brasileira. A Polícia Civil brasileira, ela se dedica muito mais ao trabalho de campo, que eu chamo de trabalho empírico, do que ao trabalho de inteligência. O trabalho pericial aqui, de excelência, ainda é algo recente aqui no Maranhão. Muitos exames ainda dependem de outros estados, muitos exames ainda dependem de outros laboratórios em outros estados e o processo é lento, é demorado. Diga-se de passagem que a maior parte dos que estão no complexo penitenciário de Pedrinhas são de presos provisórios que nunca foram julgados. E isso tudo acaba repercutindo negativamente para o trabalho da própria Polícia Civil. Mas, como eu estou te dizendo, é notório que a Polícia Civil, no Brasil, ela trabalha em condições extremamente complicadas. Ela trabalha com equipamentos aí que são limitados, trabalha com efetivo limitado. Há muito tempo esse efetivo não é devidamente renovado, ou seja, quando há concurso, o número de pessoas que estão aposentando é maior do que o número de pessoas que vai entrar, enfim. Esse tipo de coisa também pode ser considerado aí como um fator para que o índice de resolução da Polícia Civil seja muito baixo. E não é só no Maranhão, isso é um problema do país inteiro. Perfeito. Paulo Henrique, foi um prazer, muito obrigado por você ter atendido aí gentilmente a gente, muito obrigado. Foi mais uma vez um prazer em ouvi-lo. Bom dia. Silvão, eu que te agradeço, tenha um bom dia e um bom dia aos teus telespectadores. Ok, muito obrigado então. Tá aí o professor Paulo Henrique.